E eu quero que você de casa esteja assim, atenta a essa conversa que nós queremos ter com você sobre qual é o lugar do idoso na família, com a Sandra Alves, gerontóloga e homeopata, e a Elizabeth Kaidel, que é psicóloga e arteterapeuta. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui para conversar com a gente e ajudar a essa amiga de casa a ter esse olhar sempre acolhedor, sempre de apoio ao idoso que está em casa. E é bom contar com a ajuda de vocês, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. A gente tem muito que conversar, né, Sandra? Tem muito que ficar atento sobre esse lugar do idoso, não é? Sem dúvida. O idoso precisa ser valorizado, apesar de, infelizmente, aqui no Brasil ainda não ser uma visão cultural, não é? Mas a gente precisa começar a trabalhar para modificar isso, né? Toda a herança, não é, que o idoso nos deixa, não é, culturalmente falando, emocionalmente falando, não é, das experiências, não é? Eu até hoje me lembro da minha avó, que chegou aos 100 anos, né, uma matriarca, e uma mulher de uma sabedoria assim fantástica, né? E que a gente, quando vai amadurecendo, não é? A gente vai vendo o valor daquelas conversas, daqueles ensinamentos, não é? Daquele jeitinho de ser. Então, isso precisa ser muito valorizado e desenvolvido. Sandra, isso é fantástico. E, Elizabeth, é tão importante que as crianças sejam estimuladas a pensar assim como a Sandra está apresentando para a gente, né? A não deixar o idoso como alguém invisível, mas que essa criança também seja estimulada pelos pais a perceber o idoso dentro de casa, né? Sim, com certeza. A criança que convive com o idoso, esse idoso tem a possibilidade de falar para ela das memórias dele, da história que ele viveu, das experiências dele. Poder, através desse lado lúdico que é da história, ele poder chegar até elas, porque elas, vivendo com aquele idoso, elas precisam saber aprender a respeitar, a saber que ele tem um lugar no espaço, que ele é uma pessoa querida, que ele é acolhedor e que ele estabeleça vínculos cada vez mais concretos entre o idoso com a sua sabedoria e a criança que está nascendo para a vida e tendo que aprender tanta coisa ainda. Ó, vocês estão percebendo que a conversa, esse diálogo vai ser muito bom, né? Bem interessante, super instrutivo. No nosso tema família, eu quero que a gente pense e aí tenha um diálogo aqui com as meninas de casa e você vai poder pensar nessa conversa sobre qual é o lugar do idoso na família com a Sandra Alves, gerontóloga, homeopata, e também com a Elizabeth Kaidel, que é psicóloga e arteterapeuta, e a nossa amiga Dani Seabra, que também vai fazer parte aqui da nossa conversinha. Agora, Sandra, assim, é muito interessante que muitas vezes esse idoso, ao longo do tempo, a família se ocupa de tantas atividades e ele não é nem tão idoso assim, mas a perspectiva dele dentro da família, a dinâmica, né, que a família vive e a perspectiva que ele exerce ali na família, vai acabando se perdendo ao longo do tempo, porque ele vai sendo tomado como aquela pessoa que vai estar envelhecendo e, portanto, fica meio que a família acha que, não, vamos deixar de dar essa tarefa para ele, vamos deixar de dar essa tarefa para ele, porque a nossa correria, a nossa dinâmica pede agilidade e tal, e ele já deve estar perdendo, supõe-se que deve estar perdendo um pouco, supõe-se que não vai fazer com tanta desenvoltura. Ao longo do tempo, vai tirando desse idoso esse lugar de pertencer a essa casa. Isso é sutil, né, Sandra? Isso é sutil e é uma das coisas que a gente hoje em dia tenta realmente incentivar a família a ver esse idoso com um olhar diferenciado, não é? Porque hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, não é, que pela lei é um idoso, não é? Ainda é uma pessoa muito forte, muito produtiva,
né, de 70, de 80, vide o nosso grande arquiteto Niemeyer, né, que trabalhou até praticamente os últimos dias da vida dele, né, morreu com mais de 100 anos. E a idade, na realidade, ela só é um empecilho quando ela vem acompanhada da doença, né? Porque, óbvio, um idoso com uma qualidade de saúde bem preparada, bem estabilizada, e eu digo isso porque a maioria das pessoas não pensa que um dia vai envelhecer. É muito interessante isso, né? A gente acha que não vai chegar essa hora. A gente acha que a gente nunca vai ficar velho, né? E é uma realidade, eu digo que a outra opção é trágica, né? Se você não envelhece é porque morreu, né? Isso. Então, a consciência que eu acho que nós precisamos ainda no Brasil de desenvolver na mentalidade das pessoas, na cabeça das pessoas, é essa educação para envelhecer, né? A velhice não é uma coisa que aconteça súbito na vida de ninguém, é gradativa, né? Ninguém acorda um dia e fiquei velho. Ficou velho, não é? Então, essa consciência é uma consciência educacional. É uma coisa que deve ser revista. E eu digo isso a nível, inclusive, de família, não é? Porque, hoje em dia, a modernidade, entre aspas, não é? É tanta que os pais esquecem de transmitir como uma noção fundamental a seus filhos a educação, o respeito, o bem tratar ao idoso, né? Tipo assim, um dia você vai chegar lá, né? Para que aquela criança vá percebendo, não é? Que as coisas que aquela avó, aquele avô, aquele tio, enfim, mais idoso faz às vezes, né? Que desagrada aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, que às vezes não foi devidamente educado para respeitar, não é? Como de direito, inclusive agora legal, né? Isso. Legalmente falando, esse idoso tem que partir dos pais. Agora, Elizabeth, você pontuou muito bem no primeiro bloco essa interação, né, na família que a criança precisa ter, e até colocou a questão aí do idoso e suas histórias, né? Porque se a gente for lembrar, né, antigamente as tribos, né, eles tinham os idosos como os sábios, os transmissores para gerações novas de tudo aquilo que eles aprenderam. Então, eu acho que é muito importante que se perpetue, que se resgate essa importância do idoso, porque ele tem muito a acrescentar, ele tem toda uma história de vida, ele viveu tantas coisas, ele pôde participar de tantas transformações que ele seria o continuador dessa história. É a memória, né? A memória viva ali. Quer dizer, então você poder dialogar com esse idoso, né? Dele chegar à criança através dessa parte lúdica, eu acho que é muito importante, porque para o idoso ele atiça a memória, que é importante, e a criança resgata a história. Legal. Da vida, de quem eram os seus avós, de como foi aquela cidade, de como foi aquele local. E no imaginário da criança, a criança, por ser ela é muito imaginativa, ela flui. Ela vai para longe em termos dessas cantorias, dessas histórias. E é um encantamento, sim. E o idoso, Sandra, ele, dentro da casa, quando ele, como você mesma colocou, ninguém nasce, ninguém acorda um dia e envelheci, né? Ele, ao longo da vida, ele vai se vendo respeitado ali naquele ambiente, né? Ou desrespeitado. Ele vai se vendo acolhido ou não acolhido. E aí, quando a gente vê, a gente percebe assim, se isso não aconteceu, se esse acolhimento não aconteceu, se esse respeito não aconteceu, se esse olhar não aconteceu, a gente vê aquela figura assim, triste, não é? É verdade. Isolada, deprimida. Né? E é uma das coisas assim muito comum da gente ver na clínica, né? Eu falo
em consultório. Aquele idoso que às vezes tem por necessidade, às vezes até nem dele, mas às vezes por necessidade familiar, hoje em dia a gente vê muito isso, não é? O idoso que acaba sendo um sustentáculo financeiro da família, não é? Que ele por si só ele poderia sobreviver sozinho, financeiramente falando e até fisicamente falando, não é? Mas ele é trazido ou traz para dentro de casa, não é? Um componente familiar, às vezes um filho que se separou, uma filha que se separou e volta para a casa dos pais, não é? Com os netos, não é? E não ensina esses netos a terem o devido respeito pelos avós. Isso, gente, é uma coisa que a gente vê demais, não é? E isso não é de Deus. Claro que não. Né? Porque está na palavra honrai, né? Ao pai e à mãe, mas independente de qualquer religião, né? Hoje em dia existe um fator legal de defesa desses idosos e uma questão mesmo de educação, não é? De você, se você tem a necessidade de voltar para dentro da casa dos seus pais, respeitar o espaço, ensinar os seus filhos de pequenos, né? A terem respeito. Eu me lembro que antigamente a gente viu as crianças pequenininhas tomarem a bênção. Isso é tão gostoso. Né? Era uma delícia isso, porque eu fui educada assim, era também. muito interessante, né? Nós tínhamos que acordávamos, o nosso bom dia era bênção, meu pai, e dizia, Deus lhe abençoe, não é? Bênção, mãe. Bênção, mãe, era, né? Bênção, as pessoas de maior idade, assim, que a gente... Pessoas que não saíam de casa sem a bênção. Sem a bênção, exatamente, sem a bênção. Eu me lembro que a minha avó abençoava, botava a mãozinha na cabeça da gente, né? Você viu hoje em dia... Existe, né? Nem um bom dia, às vezes. Oi, vó, como é que você está? A minha avó, ela morreu com 98 anos. Absolutamente, assim... Lúcida. Lúcida, com autonomia e tal. E era engraçado que ela fazia questão, ela uma senhora, assim, portuguesa, né? Então, ela queria que a gente beijasse a mãozinha dela. Isso. Nossa, aí a gente pegava, beijava a mãozinha dela, ela puxava a nossa para beijar a nossa também. Que bonitinho. Sabe, é algo assim que são pequenas atitudes que denotam, assim, uma importância, né? E é um carinho valor, que fica, né? Que ali, naquela atitude, Elizabeth, é colocado. A gente sabe que ainda... que isso já passou para algumas famílias e ninguém nem dá confiança mais para isso, mas... É o afeto, É o afeto. O que eu acho que está faltando muito é esse tipo de... O afeto está faltando muito nas relações. Resgatar isso. Resgatar, sim, é importante. E a gente sabe que a família ainda é o núcleo, né? Na família que a gente é educada, que a gente é preparada para a vida, onde existem as emoções, onde existem os conflitos, onde esse idoso é o dono da sua casa, mas aí por diversas circunstâncias ele acolhe o seu filho, seja lá quem for, e aí realmente as pessoas, né, é engraçado, né? Conforme as pessoas vão se envelhecendo, a gente começa a achar exagerados cuidados que a gente tem com esse idoso. Ele ainda é uma pessoa que tem autonomia, que ele é dependente, mas a gente começa a criar alguns obstáculos dentro de nós mesmos que a gente acaba impedindo dele, às vezes, ir para uma padaria, comprar um pão, dele dirigir seu carro. Quer dizer, esse zelo impede dele exercer o que ele é. Que ele ainda é ativo, que ele ainda pode, que ele pode ser útil. E esse cuidado... que tira a autonomia, você tutela o outro, né? E tira a autonomia dele. Olha o dano que você está fazendo, mas isso em nome do cuidado? Sim. Nós temos que fazer uma reflexão. Isso. Temos que fazer uma reflexão. Às vezes é cuidado. Eu acho que às vezes não é tão cuidado. Às vezes, como acontece, né? Pode ser que aconteça, como você colocou muito bem, né? A pessoa entra na liberdade, né, daquele idoso, volta e começa a querer botar limites, né? Ter autoridade sobre ele, quer dizer, ele já tinha uma rotina. Mas isso que a gente está dizendo, em nome de um cuidado, mas você começa a tirar, não,
Não, mas você diz que é cuidar. Nem sempre, às vezes nem diz. Você diz assim, não, isso eu estou fazendo porque eu estou cuidando de você. Não, você está tirando dele. Vamos colocar as coisas certas, né? Eu acho que nessa reflexão a gente precisa colocar as palavras certas no lugar certo. Então, o que eu chamo de cuidado, para ele, não é cuidado, é uma invasão. Eu estou tirando autonomia. Não sei, gente, se eu estou sendo radical, mas eu estou querendo que vocês me ajudem. Mas, Márcia, olha só. Ele continua sendo uma pessoa que pode fazer tudo. É claro que a gente está falando do idoso saudável. Claro. O idoso saudável. Nós estamos falando assim. O idoso saudável. O idoso saudável, ele tem toda a possibilidade de continuar vivendo a vida dele da melhor maneira possível. Agora, às vezes, o que acontece também, né? Se é para ser sinceros, vamos lá. Vamos lá. Na maioria das vezes, há um interesse, às vezes, familiar de quem chega, de quem entra, né? De tentar manipular o financeiro do idoso. Isso aí. Mas aí o que ela falou, falta o afeto. Falta o afeto. Falta o afeto, falta o respeito, falta a integridade, né? De eu saber o seguinte, esse dinheiro aqui é do meu pai e da minha mãe. Eu posso até contar com esse dinheiro se eles me autorizarem. E aquilo até onde eles acham que podem ceder. Mas o que a gente vê na prática, na realidade, não é isso. Hoje as várias famílias estão... Infelizmente, a gente vê que hoje em dia... Hoje as várias famílias estão cheias de processos de interdições, de pessoas. Quanto mais dinheiro e poder você tem, mais a briga de herdeiros em cima dessas conquistas materiais que foi desse idoso. Agora, gente... E aquele que não tem é abandonado nos asilos. Olha, isso aqui a gente levanta aqui uma reflexão muito séria e a gente precisa ser muito honesto. Se isso está acontecendo, é preciso... Uma postura de honestidade e uma mudança, a decisão por mudar pelo correto, né? Porque eu posso estar invalidando alguém que não é inválido. Mas é isso mesmo que está acontecendo. Isso é sério. É muito sério. Muito sério. Nós não podemos invalidar. Eu tenho meu sogro, que ele é uma pessoa que tem autonomia, não é tirado dele a autonomia. É claro, ele é amparado, ele é ajudado, ele é acolhido, apoiado. Sim, mas em nenhum momento ninguém diz. Ele é tolhido. Ele tira não é dele, tolhido, né? Porque ele é uma pessoa que gosta de andar, ele é uma pessoa que gosta de fazer as coisas. Mas ele é hoje saudável ou tem algum saudável? Nós estamos falando do contexto saudável. Esse é o ponto. Nós não estamos falando de alguma dificuldade física, porque aí cada história é uma outra história. Não é isso, Sandra? É verdade. É verdade, mas o idoso, ele saudável, né? Ele pode tranquilamente ajudar um netinho levando à escola, ele pode, se for o caso de gostar, porque às vezes também é um idoso ou uma idosa que não gosta, isso também é uma coisa muito comum. É peculiar, né? A idosa se aposentou, está dentro de casa, aí, digamos assim, cismam que ela tem que... lavar a louça e ela não suporta. Tem que cuidar dos netos Cuidar dos netos, ou seja, ela vira uma babysitter, ela vira uma faxineira, sem sequer alguém perguntar se ela aceita aquele papel. Não é? Isso é uma realidade. E aí a idosa vai e deprime, porque, digamos, ela está com 70 anos, mas ela quer sair, ela quer fazer a hidroginástica, ela ganha para isso, ela tem o seu sustento. E já que nós estamos sendo muito francas, e a minha amiga está topando esse diálogo para refletir, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa com a tua mente bem esclarecida e aberta, disponível está o teu coração para mudanças, porque você sabe exatamente que hoje você está plantando, amanhã você está colhendo. É verdade. Hoje eu estou aqui nesse lugar, mas amanhã eu não vou mais estar nesse lugar. Ô, Márcia, ainda tem um detalhe, o que o seu filho está vendo o que você faz, ou com o seu avô, sua avó, ou seu genro, o seu sogro, sua sogra, o seu pai ou sua mãe, o filho, ele está
vendo? Você está exemplificando, através de um comportamento, uma conduta ética. Como eu devo me comportar? A criança, ela observa. É né? modelos, né? Exatamente, né, doutora? É os modelos. São os modelos. Né? Não, você diz assim, você não faz isso, você tem que me respeitar. Aí a criança vê essa mãe não respeitando a própria mãe. Exatamente. Aí ela a fica fica na dúvida, no conflito interno. Naquele conflito. Né? Porque ela aprende na escola, que aquela faixa lá no estacionamento, para o idoso, é para o idoso. Aí eu vou e estaciono ali. Aí ela olha, você pensa que a criança não olha? Ela olha e diz assim, sabe tudo. Né? Então quer dizer que eu posso me bagunça, apropriar do que não é meu, posso fazer o do que que... eu quiser. Aí você depois quer cobrar da criança uma postura, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí ela, peraí, não estou entendendo. Aí a gente... É o problema dos valores, né? Os valores, o que é incutido nessa criança, o que ela percebe, realmente a gente vê isso muito, né? A gente vê numa fila, às vezes, né? Todo mundo lá direitinho na fila, e o pai esperto fura com seu filho e vai. Quer dizer, a criança aprende exatamente o erro, né? Quer dizer, a criança, ela simplesmente, ela repete aquilo que o seu meio familiar lhe transmite. Eu sou da seguinte situação, sou do seguinte partido. O que é dele, do idoso, eu preciso honrar e respeitar. Com certeza. Porque eu quero que me respeitem também. Futuramente. Então, por exemplo, a fila é dele. Eu não entro naquela fila. É dele. Ah, mas está vago, a outra está cheia. É dele. Sem dúvida. Não tem que ficar com o negócio de é dele, tá ali, deixa ele. Fato, na loteria fui pagar contas e tá lá a plaquinha, né? Para idosos, prioridade. Só que para os próprios idosos estavam na fila. Aí chegou uma idosa e falou, não, senhora, a senhora tem direito. A senhora vai ali, porque é no primeiro caso. Os próprios idosos ficaram chateados porque ela cumpriu um direito que é dela. Aí eu falei, não, o senhor que está errado. Porque o senhor está aqui, porque o senhor quer. É o seu direito. Né? Para conseguir um direito é tão difícil. Né? Agora, tem idosos também, que hoje em dia é muito comum, que não aparentam ser idosos, né? Não. Aí entra na fila do idoso, o idoso mais idosinho, né? Ah, mas o que tem? Aparenta, mas continua sendo idoso. Mas direito, né? Tem direitos garantidos. Se por acaso ele conhece a fonte da juventude e ninguém sabe, ele tem que dizer pra gente onde isso aqui é. A gente manda aí também. Me avisa que eu também quero ir. Ó, vamos pro intervalo, mas esse diálogo está sendo bom, né? É porque a gente precisa aprender a pensar essas coisas. É importante conscientizar as pessoas, porque a família, gente, é a base realmente de tudo, não é? O desenvolvimento da nossa velhice vai acontecer dentro da nossa família. Querendo a gente ou não. Ou não querendo. A minha sogrinha, quando eu estava viva, ela disse, uma vez uma pessoa disse para ela assim, como é que eu faço para não envelhecer? Ela disse, morre cedo, querida. É verdade. Foi o que eu Morre falei jovem. no início. A outra opção de não envelhecer é cruel, né? Quer dizer, cruel. É natural, olha, nós vamos ao intervalo. Olha, Esse programa está pegando fogo, esse diálogo aqui sobre esse lugar do idoso que precisa ser visto. A gente estava falando de idosos aqui que estão meio chateados, né, Elizabeth? Revoltados, mas tudo isso também tem a ver com todo esse desdém dado a eles. Com certeza, ele é discriminado, ele não é valorizado, a sociedade faz de tudo para que a figura desse idoso não exista. Você vê que a televisão, ela só mostra o que é bonito, o que é jovem, só enaltece o que é sensual. O que é sensual, dizer, exatamente. Então, onde é que está o idoso nisso? A gente não vê nada. A beleza do envelhecer, gente, não é? As pessoas hoje não estão querendo envelhecer. Porque há uma propagação da juventude imensa. Como aumentou, a juventude né? eterna. Às vezes a pessoa só se manifesta até intelectualmente no seu potencial. Vide a Cora Coralina, que né? Uma poetisa. Seu livro, o primeiro livro aos 75 anos de idade. Meninas, né? volto já com vocês aqui. As meninas, a Elizabeth e a Sandra, falaram um pouquinho sobre a questão do trabalho doméstico que o idoso muitas vezes é convocado a fazer. Às vezes, quando ele quer fazer e topa fazer, aí tudo bem. Agora, quando isso começa a entrar numa rota de obrigação e ele tem que deixar de viver aquele momento da vida para fazer um papel que não é legal para ele fazer.
Aí eu queria, meninas, que vocês pudessem estar comentando sobre isso. Sandra, aquela tarefa doméstica que é dada a essa idosa de uma forma impositiva. Você tem que cuidar dos netos, você tem que... Muitas vezes as crianças estão num ritmo, numa velocidade que aquela avó já não tem mais... Assim, ela não está também com aquele pique mais, né? Nem às vezes porque ela não tem, às vezes não é pique, não tem mais pique, não tem mais paciência, porque vamos combinar que os idosos viveram uma vida inteira, né, gente? Nem sempre de experiências só agradáveis, não é? Criaram seus filhos, exatamente, cumpriram seu dever socialmente falando, né? E uma coisa também que acontece muito em família, Márcia, é bom que, assim, as nossas amigas que estão vendo possam avaliar isso. Tem muita família que desautoriza o idoso, né, doutora Elizabeth? Na frente das crianças. Na frente das crianças. Tira, né? O idoso educa de uma determinada forma, o pai e a mãe vêm porque vamos e convenhamos, né? Isso seria obrigação do pai e da mãe. É aquilo que eu falei, são os exemplos, né? Já exerceram essa atribuição. Eles agora querem curtir. O tempo agora é para eles. Eles já deram toda o trabalho, o cuidado com a casa, a educação desses filhos. Agora eles têm que ter um tempo para eles. E eles têm que ser estimulados a buscarem dentro deles o que é significativo para eles nessa fase etária. Porque agora o tempo para eles é muito precioso. É verdade. Sim, eu particularmente não acho correto que essa família conte. Eu também conte, mas contar mesmo, de não poder em nenhum momento uma obrigação. Falhar com esse idoso na assistência aos menores. Eu também concordo. Às crianças. Por quê? Porque esse idoso precisa fazer uma atividade física, precisa fazer um passeio, precisa ter a sua vida. Não é certo, não é justo. Precisa se divertir, precisa ir a um teatro, se aculturar, porque tudo isso faz com que o cérebro do idoso se mantenha ativo, né? E evite até as doenças chamadas degenerativas, né? Evite perdas de memória, evite a perda da capacidade de motora, não é? Aquele idoso que sem uma atividade física cai à toa, se fragiliza. Fala. Bom, é como ela falou, tudo para mim que resume, assim, são os exemplos que você dá. Se você tem uma filha que, eu vou deixar meu filho na casa da minha mãe, eu vou falar, você tem obrigação? Não tem. Tudo é como ela me criou. Se ela me criou dessa forma, sem interesse, que eu acho que dinheiro não é tudo, sabe? Exemplos são mais, falam mais, e é isso que eu vou passar pro meu filho. Agora, tem os dois lados, né? Quando a mãe... sabe, acha que eu tô cuidando, a avó cuidar do neto, aquela coisa, não quero cuidar do meu neto, mas não tenho opção. Eu acho que também a filha isso de não ter opção, existe também aquela sensação que o idoso desenvolve com ou sem motivos, né, de que ele é um peso. A maioria do idoso tem essa sensação de que ele passa a ser um peso dentro da família. Às vezes isso pode ter sido gerado pela relação familiar, não é? Que a gente vê muito isso, ou até por sentimentos mesmo que o idoso desenvolve, enfim, pela idade, pelas perdas, não é? Agora, gente, o que eu gostaria de incentivar a amiga de casa é que entenda o seguinte, é preciso haver um acordo, porque tudo pode ser feito, né? Agora, ela pode... deve, né, Márcia? Isso, tudo pode ser feito. Você vê, eu tô aqui de longe vendo vocês duas. Pode tanto cuidar da criança, né? Mas também precisa da sua hora e do seu lugar de se cuidar também. Né? O respeito é que a gente estava falando. Exatamente. E como é importante. Vamos combinar, vamos fazer aqui os nossos contratos, vamos fazer aqui os nossos combinados, né? Claro. Mas que ambas as partes saiam ganhando. Isso. Que não fique pesado só para o idoso. Claro. E que ele também tenha... Que ele não se sinta assim, eu não vou precisa deixar de fazer mim. as minhas coisas. Enfim, e não se sinta também usado, carente. Tudo tem seu valor, O né? Super Bruno tem aí um take maravilhoso desse prato que já está assim num... Já? Olha,
acrescentar aqui o restinho. E é assim Olha, que nós gente, vamos, e é assim que nós vamos para o intervalo cheirinho, nesse tempo. né? Se televisão gravasse cheiro, tava uma delícia.